Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Palavra de Deus, através da Escritura, usando a Bíblia como o seu guia, como a sua orientadora. Nós vamos falar hoje sobre liderança, verdades sobre a liderança no lar que os maridos não gostam de ouvir. Existem muitos assuntos que são importantes nós falarmos sobre casamento, sim. Aliás, quando se trata de casamento, todos os assuntos são importantes. Mas nos últimos dias, agora nós estamos tendo que falar muito e conversar muito com os casais sobre liderança no casamento. Há bem pouco tempo, eu estava conversando agora, no final de semana passada, com um casal, eu e a Ângela e eu estamos discipulando, cuidando, né? São alunos nossos, e a falta de liderança dentro de casa, o que tem produzido no relacionamento. É muito importante falar sobre liderança? É de suma importância nós falarmos sobre liderança. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre liderança. A Escritura fala sobre liderança. E se a Escritura diz, quando trata de casamento, se a Escritura fala sobre liderança, então é importante. Tudo aquilo que a Bíblia diz para nós é importante. Aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 22 e 23, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o lar. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Quando fala do cabeça, está falando da liderança, está falando de Jesus como o cabeça da igreja, como o líder da igreja. E o marido como o cabeça da mulher, como o líder do lar. Por isso é importante, porque a Bíblia cita essa liderança. Agora, é importante também porque nós temos notado uma carência de liderança muito grande dentro de casa. Existe, na verdade, uma crise de liderança no lar. Boa parte dos casais com quem nós temos conversado e com quem a quem nós temos discipulado, estão tendo essa dificuldade, essa crise. O marido não assume a sua posição de líder, e aí nesse vácuo de poder, nesse vazio de poder, de liderança, vamos dizer assim, de poder não, mas nesse vazio de liderança, a mulher ocupa o lugar. A mulher vai lá e ocupa, aí ela faz, ela decide, ela toma conta de todas as coisas no lar, e muitas vezes, em muitos casos, as mulheres se sentem cansadas, estressadas, deprimidas. Existe uma crise de liderança dentro dos lares, e é por isso que é tão urgente nós falarmos sobre liderança. Também por causa da crise de masculinidade. Masculinidade, sim. Nós estamos afeminando cada vez mais os homens. Os homens estão cada vez mais femininos e femininos demais. Estão se afeminando. E aí e quando eu falo dessa feminização ou a feminização masculina, eu não estou falando só de homossexualismo ou de homoafetividade, não estou falando nada disso. Estou falando mesmo de homens que não são masculinos, e masculinos no sentido de liderança, especialmente dentro de casa. Essa
feminilização demasiada do másculo, não é? Não existe mais a questão do macho, do másculo. Não estou falando de, quando eu falo macho, não falo de machismo, é outra coisa, completamente diferente. O machismo ele é pernicioso, ele é maléfico. Eu estou falando de macho. Então, nós estamos tendo uma carência dessa macheza dentro de casa. E aí existe uma feminilidade exagerada dentro de casa. E aí gera uma carência de machos que estão dispostos a liderarem. Machos que estão dispostos a assumir a posição de líder. Por causa dessa carência, por causa dessa crise da masculinidade, aí a mulher vai e toma conta e toma uma posição que Deus não a fez para isso. Certo? Mas hoje, por isso é importante, hoje eu queria falar sobre algumas verdades que os esposos não gostam de ouvir. Agora, quando eu falo de liderança, é preciso não confundir. Não confundir, primeiro, com liderança com chefia. Ser líder é uma coisa, ser chefe é outra. Você tem o seu chefe lá na sua empresa, ele é o seu chefe. Ele manda e você obedece. Você não discute. Você não faz de outro jeito, não. Do jeito que seu chefe quer, você faz. O líder é diferente. O líder, ele caminha junto. O líder, ele está ali para ensinar. O líder está ali para encorajar. O líder está ali para aprender junto, para crescer junto, para tomar decisões, sim, mas tomar decisões em conjunto. Esse é o líder. O líder é aquele que faz junto com as pessoas. E ele não é chefe. Então não confunda, marido, liderança no lar com chefia. Chefia é uma coisa que você tem lá na sua empresa. Liderança é uma outra coisa completamente diferente. Aliás, até na sua empresa é preferível que o seu chefe seja líder, né? Que ele caminhe junto com você, que ele demonstre para você, que ele te encoraje. Essa é a função primordial do líder, certo? Então não confunda chefia com liderança, porque existem alguns maridos que confundem isso. Eles acham que por ser o líder da casa, ele tem que ser o chefe. É ele que manda, ele diz, faça isso, faça aquilo, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Fica dando ordem sem parar, ponha os pés para o alto, deita na poltrona, liga o controle remoto lá, a televisão e vai descansar tranquilo enquanto os outros estão fazendo. Isso não é ser líder. Isso definitivamente não tem nada a ver com liderança bíblica, com aquilo que a Bíblia nos ensina sobre liderança, tá? Então não confunda liderança com chefia. Também não confunda liderança com superioridade, marido. Esposo, não confunda. Ser líder não quer dizer que você é superior à sua esposa. Ser líder não quer dizer que você é melhor que ela. Diante de Deus somos todos iguais. O apóstolo Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. E não faz mesmo. Somos todos iguais diante de Deus. E é preciso que os maridos entendam isso para não acharem que porque Deus os colocou como líderes do lar, que Deus os fez superiores. Não são superiores em hipótese alguma. Eu digo isso por quê? Porque nós já recebemos casais no nosso discipulado de casais e que nitidamente o esposo se colocava como se fosse superior à esposa. Ele desprezava tudo aquilo que a esposa falava no nosso discipulado, no nosso aconselhamento.
E aí eu fui notando aquelas coisas, né? Que toda hora que a esposa falava, ele a interpelava, até de uma maneira jocosa, com ironias às vezes, com brincadeiras que não tinham espaço no momento, não tinha nada a ver com aquele momento. Ele zombava da esposa, se achava superior, porque se achava o chefe da casa, o líder da casa. E aí eu tive que dizer para ela, olha, você não ser líder não quer dizer que você é superior, não tem nada a ver com superioridade, são funções diferentes para o marido e para a esposa, né? São só funções diferentes, nós não podemos julgar que isso dá um certo grau de superioridade, não existe essa hierarquia dentro do lar. Nós temos funções, papéis diferentes dentro de casa. Agora, apesar de não confundir, de não confundir, é preciso também que você saiba que a liderança tem algumas dificuldades. E aqui eu começo a falar algumas coisas que os esposos não gostam quando eu falo de liderança, né? Existem algumas dificuldades na liderança bíblica. E quando eu falo de liderança no lar, eu estou falando de liderança conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. O que Deus diz sobre liderança no lar. Primeira dificuldade para ser líder no lar são os conceitos mundanos. Os conceitos sobre liderança que o mundo jorra em nós, que o mundo dá para nós, os conceitos que o mundo dá sobre casamento, por exemplo. Esses conceitos que são impregnados em nós ao longo do tempo sobre casamento, e alguns deles estão completamente contrários ao que a Bíblia diz sobre casamento, esses conceitos atrapalham a liderança. Essa questão, por exemplo, da igualdade, não é? Igualdade sexual, igualdade dos sexos, né? Marido e mulher são iguais? Não, não são iguais. Marido e mulher são diferentes, esposo e esposa são diferentes, homem e mulher são diferentes, e é para ser diferente mesmo, porque é nas diferenças que nós nos completamos. Então, esses conceitos de igualdade, de querer ser igual no lar, aqui nós somos iguais, aqui as coisas são divididas igualmente, aqui as coisas... Não existe, a gente precisa preservar as diferenças e trabalhar com as diferenças, porque nós não somos iguais, porque a gente tem que cuidar de alguns casais assim com problemas terríveis que vêm com esses conceitos mundanos sobre casamento, e principalmente do mundo do mundo feminista, né? Conceitos do feminismo, de igualdade, de força, igualdade de percepção, igualdade em todos os sentidos. Vem com esses conceitos, traz para o casamento, e aí tem problema. Aí tem problema, porque no casamento vai começando a perceber que o bom mesmo não era ser igual em tudo, mas o bom mesmo é ser diferente para se completar em algumas coisas, não é? Logicamente, muitas coisas no casamento nós fazemos as coisas iguais, mas grande parte das coisas também nós devemos respeitar as diferenças. Então, cuidado com os conceitos mundanos sobre casamento e sobre liderança. Segunda dificuldade para a liderança dentro do lar é a preguiça. Alguns homens têm preguiça de liderar, preguiça de ser líderes, preguiça de chegar em casa e encontrar a mulher falando, a esposa falando: olha,
o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele tem preguiça de resolver essas coisas. E a gente encontra muitos maridos preguiçosos quando se trata de liderança. Ele não quer assumir a responsabilidade por preguiça. E aí a gente pode colocar até covardia mesmo, tá? Uma preguiça covarde, ou uma covardia preguiçosa. Não, a gente não pode ter preguiça dessas coisas, não. Disciplina dentro de casa, se tem uma coisa que cansa os pais, é a disciplina dos filhos, é disciplinar os filhos, é impor limite para os filhos, porque alguns filhos são insistentes, não é? São sim, eu tenho filhos, são insistentes, mas nós precisamos exercer a disciplina e eu preciso exercer a liderança e eu não posso ter preguiça disso. Quando chego em casa, o relatório, vamos dizer assim, o relatório me é passado e eu preciso chamar e exercer a minha liderança dentro do lar. Por quê? Porque quando eu não exerço a liderança dentro de casa, quem sofre é a minha esposa. Quem fica estafada, quem fica cheio de cansaço, quem fica deprimida é ela, se eu não assumo a minha posição de líder. Então não seja preguiçoso em assumir a liderança dentro de casa. Eu sei que você trabalha, eu também trabalho o dia inteiro. Eu sei que você trabalha 8, 10, alguns trabalham até mais horas por dia, não devia, né? Mas trabalham horas e horas por dia. Mas ainda assim é responsabilidade sua ser o líder e não ter preguiça de assumir a liderança. O terceiro obstáculo são os temperamentos. A terceira dificuldade para a liderança dentro de casa são o temperamento. Muitas vezes a gente encontra em casa mulheres que têm um temperamento mais forte que o do esposo. Ele é mais fleumático, mais melancólico, um temperamento mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado. Ela já é enérgica, né? Ela já era aquela de fazer as coisas, de pegar, de fazer, de agir, e ela já é um temperamento mais sanguíneo, assim, um temperamento mais explosivo. E essa dificuldade do temperamento faz com que o marido se retraia, não é? E deixe que a mulher assuma, já que ela tem um temperamento mais forte. Não, mesmo você tendo um temperamento mais fraco, tendo um temperamento mais comedido, você é o líder. Você, esposo, é o líder da casa. E é bom até que você tenha até um temperamento mais manso, mais calmo, mais tranquilo, porque isso traz equilíbrio para as coisas. Já pensou se os dois fossem explosivos? Se os dois fossem temperamentais? Não pode. Tem que haver equilíbrio nos temperamentos. Mas a mulher não pode exercer a liderança só porque ela tem um temperamento mais forte, só porque ela é mais ativa, só porque ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não. O esposo é o líder. E o marido não se retraia. Não se retraia porque o seu temperamento é um temperamento mais introvertido, seu temperamento é um temperamento mais, vamos dizer assim, mais suave, mais tranquilo. Não se retraia. Você é o líder. Você precisa exercer o seu papel de liderança. A quarta e última dificuldade, existem outras, eu vou falar só 4 dificuldades para o marido exercer a liderança dentro de casa, é a situação financeira. E nós estamos cuidando de um casal justamente nessa questão. A mulher assume a liderança, tem assumido, ou assumia, né? Agora nós estamos falando com ela, olha, pé no freio aí,
Você não é a líder da casa, calma. Por quê? Por causa de situação financeira. Ela trabalha e ela ganha, tem um salário maior do que o do esposo. E o esposo, por isso, ele se retraiu, né? Ele pensou assim, já que na minha empresa, olha o pensamento, na minha empresa, o meu chefe, né? O meu superior ganha mais do que eu, ele manda em mim, então na minha casa, se a minha esposa ganha mais do que eu, ela tem que mandar em mim também. Era um pensamento inconsciente, né? Inconscientemente ele agia assim, dessa forma. E aí o casal sofria. E aí a mulher entrou em depressão. A mulher entrou numa tristeza profunda. Teve crises de pânico. Por quê? Porque estava exercendo um papel que Deus não fez para ela, que era o papel de liderança. Esse papel era dele. Ele ganhava menos? Ele ganhava menos que ela, né? Ela pagava muitas mais contas do que ele dentro de casa, ela pagava com o salário dela, mas o papel de liderança não era dela. Não é por ganhar mais. E essa é uma outra dificuldade que a gente tem encontrado, não só nesse casal que nós estamos cuidando agora, mas em muitos outros casais que nós encontramos ao longo desses 20 anos em que nós estamos cuidando de casais. Agora, existem benefícios, apesar das dificuldades, existem alguns benefícios para o marido, quando o marido exerce a liderança, e eu estou falando de liderança bíblica, e daqui a pouquinho eu vou usar a Bíblia para explicar um pouquinho melhor sobre o que é essa liderança que eu estou falando. Existem alguns benefícios. O primeiro benefício é segurança. Quando o esposo exerce a liderança dentro de casa, a casa se sente segura. A esposa se sente completamente segura. Meu marido está liderando. Estou segura. E se tem uma coisa que as nossas esposas precisam, é se sentirem seguras, se sentirem amparadas, se sentirem cuidadas. Olhar para o seu esposo e saber assim, ali está o meu líder. Ali está o líder da casa. Qualquer coisa, qualquer pepino, qualquer coisa ruim que aconteça, está ele ali, eu sei, ele vai resolver, ele vai dar o jeito. Eu não preciso me preocupar, estou segura, estou tranquila. Deus vai agir através dele, da vida dele, do líder daqui da casa, para poder trazer segurança, para trazer solução para aquilo que a gente acha que não tem solução. Certo? Segurança no lar. Liderança traz segurança. Então, marido, se você quer ter um lar seguro, se você quer ter um lar onde as pessoas não ficam, tanto sua esposa como seus filhos, não ficam assustados, não ficam o tempo todo sobressaltados, olha o que vai acontecer, olha o que... Assuma a liderança da casa, e diga, olha, está aqui, está tudo bem, eu estou aqui, eu sou o líder da casa, nós vamos orar ao Senhor, o Senhor vai nos dar a direção, não se preocupem, Deus está conosco, eu também estou aqui, nós vamos resolver esse problema. Isso é trazer segurança. Segunda coisa que a liderança bíblica, liderança da Escritura, traz para dentro do lar é a harmonia. Quando existe liderança, o marido, o esposo dentro de casa, significa que o esposo está cumprindo o papel para o qual Deus o designou. E se ele está cumprindo o papel
para o qual Deus o designou, tem harmonia dentro de casa. Está tudo funcionando em harmonia. Ora, você vê uma máquina, por exemplo, né? Uma máquina qualquer. Se ela funciona perfeitamente. Por quê? Porque cada peça está encaixada no seu lugar. Qualquer peça. Abra um relógio, né? E veja o relógio lá com aquelas roldanas, aqueles parafusos, né? Tudo aquilo funciona perfeitamente. Por quê? Porque cada peça, se você está no seu lugar, se você tira uma pecinha daquela, o relógio já não funciona direito. Ou ele começa a adiantar, ou ele começa a atrasar, ou ele não funciona. Não é? Por quê? Porque tirou a peça do lugar. A peça foi feita para aquela função. Já não tem harmonia nos movimentos daquele relógio. A mesma coisa no lar. Se o marido está na posição de liderança, então ele está no lugar certo. Essa peça está no lugar certo. Vai funcionar. Funcionar como um relógio, perfeitamente. Agora, quando você tira o esposo da liderança, que é o local que Deus fez para ele, o que você está fazendo? Você está desarmonizando o relógio da casa. Você está tirando a harmonia, não vai funcionar, vai atrasar, vai adiantar ou não vai funcionar de jeito nenhum. Não é? É preciso então que o esposo esteja na posição de liderança, porque quando ele está na posição como uma peça de um relógio certinha, vai trazer a harmonia para o lar, vai funcionar perfeitamente, tudo lá dentro de casa. Por quê? Porque o esposo está na posição correta que Deus o colocou. Bom, então o que fazer? Se existem essas dificuldades, se existem esses benefícios, o que eu devo fazer para ser líder? E aí, esposo, eu queria falar diretamente com você, marido, porque liderar não é fácil, em hipótese alguma é fácil a liderança. Se liderar uma empresa, ou liderar um comércio, ou liderar uma equipe, já não é fácil, se imagina dentro de casa. Liderar, em hipótese alguma, é fácil, em lugar nenhum. Se fosse fácil, todos seriam líderes, e nem todos são. Agora, primeira coisa, o que você deve fazer, e isso é primordial, você deve estar disposto a se sacrificar como Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso é importante, e isso é assim, essencial. E às vezes eu ouço algumas pessoas falando sobre liderança do marido no lar, e alguns conceitos são conceitos que não são bíblicos. Extrai-se lá dos conceitos do mundo corporativo, né, das empresas, conceitos da liderança, e tenta se aplicar dentro do lar. Não. A Bíblia já tem conceitos, a palavra de Deus já nos dá conceitos sobre liderança, já nos explica o que é liderança. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 5, que eu comecei lendo, fala sobre a liderança do esposo. O apóstolo Paulo diz assim: a liderança do esposo deve ser como a liderança de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher. Jesus é o líder da igreja. O marido é o líder da casa, o líder do lar, o líder da esposa. Então, assim como Jesus lidera a igreja, você deve liderar a sua esposa. Do mesmo jeito.
que Jesus. E como Jesus? Aí vem a pergunta. Então, como Jesus liderou? Essa pergunta que é importante. Por quê? Porque se você quer liderar, você precisa estar disposto a imitar a Jesus na liderança que Jesus tem com a igreja. Assim como Jesus lidera a igreja, você deve liderar a sua esposa. Imitar a Jesus é essencial. E aí vem aquilo talvez que os maridos não gostam muito de ouvir, mas que é necessário. Primeira coisa que você precisa imitar a Jesus é no sacrifício. Imitar a Jesus se sacrificando. Jesus, o líder da igreja, se sacrificou pela igreja. Você, líder da sua esposa, deve se sacrificar por ela. A gente não gosta muito disso, né? Mas é verdade. A liderança começa por aí, irmão. A liderança, não existe liderança bíblica sem sacrifício. Não existe liderança no lar sem sacrifício do líder. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou como? Na cruz, se sacrificando na cruz. Foi isso que Jesus fez pela igreja. Ele morreu na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: liderar não é um direito. Liderar não é um privilégio. Liderar é uma responsabilidade. Liderar é um sacrifício. E talvez você não goste de ouvir, e talvez muitos esposos não, quando chegar nessa parte da live, vão desligar. Mas para você que vai ouvir essa live até o fim, entenda, você é líder no seu lar, esposo, você não tem um direito, você não tem um privilégio, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade de, primeiro, se sacrificar. Sacrifique-se pela sua esposa. Morra por ela. Como? Como é que é esse sacrifício? O apóstolo Paulo diz como é que é esse sacrifício. Primeiro, você deve se sacrificar protegendo-a. Protegendo a sua esposa. Como? Aí voltamos lá em Jesus. Como é que Jesus protegeu? Olha o que essa questão da proteção, né? Que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, né? Olha lá, ele diz assim no verso 28: também os maridos devem amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É assim mesmo. Então, se você ama você protege seu corpo, né? Não protege? Paulo está dizendo assim, então proteja a sua esposa do mesmo jeito. A gente, quando algum objeto vem na direção da gente, a gente já se protege, né? Na direção do olho, aqui, a gente já vai se protegendo. Qualquer coisa a gente se protege. Nós protegemos o nosso próprio corpo. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, proteja sua esposa. Qual é o seu sacrifício? Você vai se sacrificar protegendo. Como? Volta lá em Jesus agora. Como é que Jesus protegeu a sua igreja? Primeira coisa, ele protegeu a igreja dos pecados dela. Olha a primeira carta de Pedro, eu vou ler para você. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, sobre o madeiro, lá na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça.
por suas chagas fomos sarados. Jesus carregou no seu próprio corpo os pecados, os nossos pecados. Ele nos protegeu dos pecados. Proteja a sua esposa. Proteja a sua esposa de pecados, de pecar. Não é? Faça com que a sua esposa tenha uma vida santa. Não é? Alimente-a espiritualmente. Outra coisa que Jesus nos protegeu a sua igreja, né? Quem liderou, ele protegeu a igreja da maldição. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Gálatas 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Ele mesmo se tornou maldição, foi no seu próprio corpo maldito. Percebe que Jesus recebeu os pecados da igreja no seu corpo, Ele recebeu a maldição no seu corpo, para proteger a sua liderada, que é a igreja, não é? Olha só, Ele protegeu também a igreja do abandono. Lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 46, ele diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu abandono para que a sua liderada, a igreja, não sofresse o abandono de Deus, o abandono eterno. Ele sofre o abandono de Deus para que a sua igreja não fosse abandonada pelo Senhor eternamente, pelo Pai eternamente. Ele sofre os pecados, ele sofre a maldição, ele sofre o abandono. Mas Jesus também sofre a ira de Deus. Olha o que diz Romanos, a carta de Romanos, capítulo 5, verso de número 9. Romanos, capítulo 5, verso de número 9, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ira de quem? Da ira de Deus sobre os pecadores. Então, Jesus sofre essa ira. O apóstolo Paulo diz: ele sofreu a ira em nosso lugar. A ira que seria derramada sobre os pecadores foi derramada sobre Jesus. Ele sofreu a ira no lugar da igreja. Você percebe que é o tempo todo Jesus protegendo a sua amada noiva, a igreja, dela sofrer? Ele se sacrificou protegendo. Então, você que é líder, deve liderar como Jesus, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Você deve se sacrificar protegendo a sua esposa. O marido não gosta muito disso, não. Ele gosta só de liderar, né? Gosta de ouvir que você é o líder, que você é o chefe. Não. Você deve se sacrificar como Jesus. A sua liderança deve ser como a de Jesus. É isso que diz o apóstolo Paulo. Ame a sua esposa, marido, como Cristo amou, se entregando por ela, se sacrificando por ela, se sacrificando, protegendo-a de tudo, irmão, tudo. É lógico que a gente não vai conseguir, nós não somos Jesus, nenhum de nós, nenhum esposo é como Jesus. Nós não vamos conseguir proteger as nossas esposas de todas as coisas, é lógico, mas nós devemos, como maridos, fazer o possível para protegê-las, para que elas não sofram. Esse é o nosso papel como líder. Segunda coisa que você deve imitar a Jesus se sacrificando, além de protegendo, é provendo, sendo o provedor. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5,
verso 28 e 29, ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só, ele alimenta e cuida como Cristo faz com a igreja. Quem é a igreja? É a noiva. A igreja é a liderada de Jesus, é a noiva de Jesus. Paulo está traçando um paralelo de novo de Cristo com a igreja como modelo para nós. Do mesmo jeito, Paulo está dizendo assim, olha, do mesmo jeito que Jesus alimenta, que Jesus cuida da igreja, que Jesus provê as coisas, é o provedor para a sua noiva, você, marido, deve ser o provedor dentro da sua casa. Deve trabalhar. E aí eu vou falar primeiro dessa provisão material. Você deve, marido, trabalhar para ser o provedor total, 100%. É lógico que a gente, no nosso mundo atual, muitas mulheres trabalham. Muitas. A gente cuida de muitos casais aqui que as mulheres trabalham, não há problema nenhum nisso. Muitos maridos não têm um emprego que consegue dar a provisão total para a esposa precisa trabalhar, não tem problema, mas você, marido, é o responsável. A sua esposa, ela está te ajudando, ela não é a responsável, porque às vezes a gente vê alguns maridos descansando nisso, ela está trabalhando, né? Está conseguindo trazer também um dinheirinho para dentro de casa, então está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não preciso me esforçar para arrumar um emprego melhor, eu não preciso me esforçar para poder estudar e crescer na minha carreira, para fazer cursos ou para tentar alguma coisa, não preciso me esforçar trabalhando, não, está errado, você precisa se esforçar para prover 100% da sua casa, para que você consiga fazer isso, para que a sua esposa não precise trabalhar. Mas ela gosta de trabalhar, ótimo, não tem problema, ela trabalha. Se ela gosta de trabalhar, existem mulheres que gostam de trabalhar e não fora, né? E não há nenhum problema, estou falando de trabalhar fora, porque trabalhar dentro de casa, então, é uma loucura, né? São 24 horas por dia que a mulher está trabalhando dentro de casa. Não há problema nisso, não tem problema nenhum. Nós temos um casal de alunos nossos que o marido ele tem um bom salário, um bom salário, e ele consegue prover 100% da sua casa, tranquilamente, assim, vamos dizer assim, com folga. O salário dele consegue comprar as coisas para dentro de casa, consegue prover passeios, a escola dos filhos, tudo, e ainda sobra um pouquinho. Ele tem um bom salário, mas a esposa decidiu que queria trabalhar. Ela não queria ficar, porque ela, antes de casar com ele, o pai dela já tinha uma empresa e ela sempre trabalhou desde novinha na empresa do pai, então ela estava acostumada a trabalhar e ela sentia que dava conta de cuidar da casa, cuidar dos filhos e ao mesmo tempo trabalhar num período menor e tal, mas ela queria trabalhar. Aí eles montaram uma pequenina empresa, pequena mesmo, uma pequenina empresa de chá. E o marido conversando com ela disse o seguinte: olha, nós já temos dinheiro, o meu salário consegue prover tudo para dentro de casa, tudo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, você trabalha, não há problema nenhum, você quer trabalhar, não tem problema, mas vamos pegar esse dinheiro que você vai ganhar aqui e vamos enviar para missionários. E eles fazem isso, até hoje. O dinheiro que ela ganha,
nessa pequenina empresa que ela montou, o dinheiro que ela ganha, ela envia para missões, para missionários que estão precisando de auxílio financeiro. Não há problema nenhum. Agora, o que o marido não pode é descansar na provisão do lar. A provisão é responsabilidade sua, esposo, e você, como Jesus faz com a igreja, você deve se sacrificar para isso, para prover 100% da sua casa. Eu não consigo agora. Ótimo, não tem problema. Você não consegue agora, mas continue crescendo no seu emprego, continue lutando, continue procurando para ser o provedor total da sua casa. Certo? Essa é responsabilidade sua. Agora, quando fala de provisão, não fala só de provisão material, fala também de provisão espiritual e emocional. É sua responsabilidade, esposo, prover a sua casa espiritualmente. É sua responsabilidade abrir a Bíblia com a sua esposa e com seus filhos e ministrar a palavra de Deus a eles. É sua responsabilidade prover emocionalmente a sua esposa para que as emoções dela estejam alimentadas e tranquilas e harmonizadas. É sua responsabilidade ser o provedor espiritual do seu lar. Nós cuidamos de um casal há muito tempo. A moça, ela gostava muito de ensinar a Bíblia e tal, e ela entendia um pouco mais de Bíblia que o esposo. E o esposo descansou nisso. Olha, a minha esposa sabe muito de Bíblia, então eu não preciso mexer com isso, né? Ela abre a Bíblia lá, ela explica pra gente, pra mim, pros meninos, né? Tinham 2 filhos. Ela explica pra gente, tá tranquilo, não tem problema, tá sossegado, eu vou descansar nisso. Até um dia que eu disse para ele, falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema nenhum da sua esposa ler a Bíblia na sua casa, não há problema nenhum dela ministrar explicar alguns versículos, te ajudar, mas ela vai te ajudar. A responsabilidade de estudar a Bíblia, a responsabilidade de prover o alimento espiritual para dentro de casa é sua. É sua. E eu disse para ele, mas ela sabe mais do que eu, ela sabe mais do que você. E ela pode te ajudar. Mas você descansou nisso. Você descansou e está tudo bem. Não está tudo bem. Lute. Se esmere em ser um bom líder da sua casa. Não faça isso. Não descanse na provisão espiritual que vem da sua esposa. Você que é o provedor. Deus te deu esse papel. Aí comecei a explicar para ele. Quem provê o alimento espiritual para a igreja é Jesus. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. Quem provê o alimento espiritual para a noiva é Jesus Cristo. E Paulo, quando traça esse paralelo aqui em Efésios capítulo 5, ele diz assim do mesmo jeito, marido, você é o noivo, você provê o alimento espiritual para a sua noiva. É desse jeito. Ela pode saber mais de Bíblia para você, mas tenha certeza, Deus respeita os papéis que ele mesmo já estabeleceu dentro do casamento. Então pode ter certeza que ele vai dar palavras para você ministrar ao coração da sua esposa. Se esmere nisso, se aplique nisso. Não descanse não. Deus quer que você seja usado para ministrar ao coração da sua esposa. Uma vez tinha um casal que estava me procurando e eles queriam que eu e a Ângela nós
conversasse, nos aconselhasse. Ele estava com um problema muito sério com um dos filhos. Problema seríssimo, seríssimo, de violência, o menino pré-adolescente estava começando a se enveredar para um número, com más companhias, né? E dando muito problema dentro de casa. E aí esse casal começou a nos procurar. Mas aquela época, olha gente, foi uma época assim, muito difícil para nós. Foi um pouquinho antes da pandemia. Nós estávamos atendendo muitos casais. Quando eu falo muitos casais, eu estou falando de muitos casais nós estávamos atendendo. E eram quase que 100 casais. Era muito casal que a gente estava conversando e atendendo, às vezes presencialmente e às vezes pela internet. Muitos casais nos procuravam. Nós já não estávamos já com tempo para mais nada, não é? Nós não podíamos deixar a nossa própria casa, os nossos filhos, e a gente ia ter problema dentro de casa. Não é? De repente, a gente que estava cuidando do casal agora ia ter problema. Então nós decidimos falar para esse casal, olha, nós não podemos atender vocês, não tem condição humana mais para a gente encaixar vocês em algum lugar. A gente pode dar alguns conselhos assim pelo WhatsApp e só. A gente não tem tempo e não tinha mesmo, infelizmente, não tinha mesmo. Nós gostávamos muito daquele casal, a gente queria muito ajudá-los, mas não conseguiríamos. Aí eu indiquei um amigo meu, um pastor, um conselheiro maravilhoso, um conselheiro bíblico maravilhoso. E eu falei, olha, tem um pastor fulano de tal, ele é um conselheiro, um ótimo conselheiro, uma pessoa espetacular, e ele vai poder ajudar vocês. E se vocês quiserem, eu posso ligar para ele para perguntar se ele pode atender. Eles permitiram, eu liguei para o pastor atendeu e disse, olha, eu estou com muita gente aqui, mas eu posso abrir aqui uma vaguinha para eles, eu posso atendê-los. Marcou o horário e eles começaram a ir lá. E a certa altura, depois de umas 2 semanas, eu lembrei desse casal, mandei uma mensagem de WhatsApp para eles, e perguntando como é que eles estavam, e eles disseram, olha, nós estamos indo lá no pastor fulano, a gente está gostando muito. Eu falei, graças a Deus, tem sido muito bom. E aí, passaram-se alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses, 3 meses, e eu liguei para esse pastor, eu estava conversando com ele sobre outros assuntos, e eu lembrei do casal e perguntei, e o casal? O que você achou da conversa? Que conversa que você teve com eles? Qual era a dificuldade, né? Aquilo que você logicamente pode me contar, né? Ele falou, não, eles até disseram que se eu quisesse, eu poderia conversar com você sobre os assuntos que nós estamos falando aqui, e eu vou dizer para você, o problema deles é que é o esposo, não é nem o filho, é o marido. Falei, por quê? Ele não assume a liderança dentro de casa. A mulher assumiu a liderança dentro de casa e isso trouxe problemas, porque o filho não respeita a mãe, mas respeitaria a autoridade do pai. E ela assumiu a liderança, ela não consegue dominar o filho e o filho dá problema. E o pai não assume a liderança em hipótese alguma, ele é retraído, ele é deprimido, ele é isso, ele começou a citar algumas coisas do pai e disse, o problema da casa é o marido não assume a liderança. E aí a casa entra em desarmonia, tem problema dentro de casa. Olha, é muito importante isso. Se você olhar para todas as instituições, todas as instituições que têm no mundo, todas elas têm um líder. Se você olhar para dentro da sua empresa, tem um líder lá.
Olhe para uma ONG, né? Tem um líder lá. A sua igreja, se você frequenta alguma igreja, tem um líder. O clube que você frequenta tem um diretor, tem um líder. Sim, todas as instituições, a sua cidade tem um líder, o seu estado tem um líder, o seu país tem um líder. Todas as instituições têm líderes. As Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem líderes, tem pessoas que são líderes lá. Tudo na vida tem um líder, tem uma pessoa liderando. Na família é assim. A família tem que ter um que lidere. E Jesus, a palavra de Deus já deixou estipulado, o líder do lar é o esposo, é o marido. Quando ele não assume essa liderança, a insegurança toma conta do lar, a depressão toma conta do lar, a desarmonia começa a tomar conta do lar, rebeldia dentro de casa. Aí você encontra mulheres, esposas, cansadas, frustradas, mal amadas, desesperadas, aflitas, ansiosas, deprimidas e algumas em pânico. Por quê? Muitas vezes, ou grande parte das vezes, o marido não assumiu a liderança da casa. É preciso que assuma. Eu gostaria de deixar essa palavra com você, esposo. Eu sei que tem muitas esposas vendo, mas se seu esposo não viu, peça a ele para ver essa live. Marido, você é chamado para liderar como Jesus, se sacrificando, protegendo e provendo, trazendo a provisão para dentro de casa, com o seu próprio corpo, com o seu próprio sacrifício. Liderar não é direito e nem privilégio, é responsabilidade. E Deus deu para você esse papel e essa responsabilidade. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe o seu lar. Marido, lidere como Jesus. Deus abençoe vocês.